Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino. Eu sou David João da Purificação. Estou aqui hoje para falar de um dos pináculos da comédia besterol dos anos 2000, né? E não estou sozinho, estou com o Diego Quaglia e o Rafael Pedra. Lembrando que você pode conferir os trabalhos de ambos entrando nos links que estão na descrição. Se você estiver no Spotify, vai ter um clique aqui e aí você vai conhecer o trabalho deles. Se você estiver no YouTube, é só descer um pouquinho no vídeo que vai estar lá. Mais sobre o filme logo depois da abertura. E antes de começar o programa, é bom frisar que agora esse podcast tem um apoio, então você pode ser um dos nossos apoiadores e ter algumas recompensas, entre elas, né, o seu nome lido e eternizado nesse programa, como é o caso do Hermano Menezes e do Zé Renato. Então, seu Rafael Pedra, pra quem não viu ou não se lembra, qual que é a sinopse desse clássico cult que a gente vai estar comentando hoje? Cara, como resumir Eurotrip? Não acredito que você veio pra Europa por causa de uma garota. Reserve o seu lugar ao lado desses 4 amigos numa viagem rumo à diversão. Vamos à louca odisseia sexual europeia. Eurotrip, passaporte para a confusão. Resumidamente, a gente acompanha o Scott, que é o personagem principal. Ele, após passar por um término muito traumático com a sua namorada, ele acaba descobrindo que talvez o homem com o qual ele se comunica por correspondência da Alemanha durante mais de um ano, na verdade é uma garota. E ele talvez tenha estragado as chances dele com essa garota, e aí ele resolve viajar a Europa inteira junto com os seus amigos para encontrar essa garota e resolver a situação, agora que ele tá solteiro e podendo viver esse grande amor que ele achou que era só uma amizade com o cara e é na verdade um amor por uma gostosa, né? Esse filme é um grande besterol com o sexo como assunto principal. Você trouxe um guia Fromer pra festa? Querem ver meu itinerário? Você quer ver o meu saco? Já decidiram pra onde vão primeiro? Paris! A gente já comentou levemente, né, algumas sex comedies aqui nesse podcast. A gente falou do filme lá da Jennifer Lawrence, né, No Hard Feelings. A gente comentou o quanto, acho que quase todo mundo que participa desse podcast tem uma afinidade, assim, com o gênero, né. A Aline, que não vai estar participando hoje, esse é um dos favoritos dela, né. E eu sei que é um dos favoritos de muito na mesa, inclusive meu. E eu queria saber qual foi o primeiro contato que vocês tiveram com esse filme, se foi parecido com o meu. O meu, acho que eu já comentei isso no podcast de comédias românticas, Eurotrip, pra mim, foi o filme que me mostrou o que era um filme legendado. Não porque eu vi ele legendado, nem nada do tipo, mas que eu tava vendo na casa da minha avó, assim, no Super Cine. E aí tem a parte da icônica música, né? Scott não sabe, Scott doesn't know. Scotty doesn't know that Fiona and me do it in my van every Sunday. E ele tinha legenda nessa parte. Nossa, o filme tá em inglês e tem letra embaixo, tem que ler pra entender. Tipo, eu tive essa impressão, assim. Esse foi meu primeiro contato com o filme, assim, ver ele passando na casa da minha avó. E o de vocês, como é que foi? Começando pelo Rafa. Cara, acho que a primeira vez que eu assisti Eurotrip, eu não vou lembrar quantos anos eu tinha, mas foi numa experiência, assim, assistindo de madrugada na Globo com um primo meu. Ele tava, o Felipe, um abraço pra você, Felipe, se você estiver escutando. Provavelmente você não está. Não vai tomar no cu, Felipe, né? Vai tomar no cu, Felipe. Felipe Felpudo, né? Ele odeia que chamem ele assim. Aí a gente tava... Ele tava dormindo na minha casa e a gente tava assistindo televisão de madrugada, tipo corujão, assim, depois do Jô. E aí passou Eurotrip e foi meio que uma surpresa, né? Tipo, eu sempre gostava de ficar até de madrugada assistindo as coisas que passavam na TV. E os filmes que passavam nesse horário normalmente eram filmes muito sérios e que não chamavam muito a minha atenção, mas que eu acabava assistindo só por estar ali, né? O Eurotrip foi uma surpresa grata, né? Porque era um filme que, sei lá, em 10 minutos já tinha peito na tela e eu criança, assim, olho brilhando. Aí tinha o rock tocando, né? Scott Doesn't Know, uma coisa que me pegou ali de tipo, meu Deus, esse filme é radical e ele é engraçado, né? Ele é extremo e ele ainda assim é um filme muito engraçado. Eu já não foi a minha primeira sex comedy, né? Eu já conhecia American Pie, já tinha tido contato com a franquia American Pie antes, mas o Eurotrip ele me marcou muito, assim. Tanto que são poucos os filmes, talvez, que eu lembre da primeira vez que eu vi, e o Eurotrip é um deles. Ó, eu dei uma rápida pesquisada aqui, ele passou em 2008, né? Então pode ser que em 2008 nós todos estivéssemos com a TV sintonizada, assim, no Super Cine. Sem dúvida nenhuma, David. E eu vi ele por essa época em Globo e tal. Eu lembro de achar um filme muito engraçado, né?
E essa parte, né, da putaria, né? Diego fala igual um tio quando tem criança em casa, né? Putaria! Exatamente. Fazer aquele putaria. peitinho, né? E aí eu acho que tudo isso prende a nossa atenção, né? E eu lembro de ser um filme que eu achava muito engraçado. Eu não lembro, assim como o Rafael, se foi a minha primeira sex comedy, porque eu vi meio tudo na mesma época, né? Tipo American Pie, Sex Drive, sabe? Tudo meio que via junto, assim, sabe? Mas eu lembro de ter sido uma das que mais me marcou. E que é um filme que sempre que reprisava eu via, tanto em TV a cabo quanto em Globo. Mas eu tenho muita lembrança dele de ser um filme da Globo, de madrugada, que é um filme que você ria muito, nossa, tipo, a cena do Papa. Cara, aqui eu lembro que quando eu vi, foi uma das coisas que eu mais ri, assim, sabe? Assim, quando os irmãos se pegam. Mesmo não entendendo a graça, né? Vemos e comenta. Exatamente, assim, sabe? E o filme tem ele tem essa coisa, tipo, de senso de confusão, sabe? Tem uma coisa muito de confusão acontecendo, sabe? Eu sempre gostei disso, sabe? Da situação ficar escalonando pra um negócio absurdo. Eu sempre me manteve no filme muito forte, assim, sabe? E eu sempre achei muito engraçado por causa disso, assim, né? E quando tem humor físico também, lógico, e etc. Tanto que, assim, eu lembro que eu assisti com o meu primo, né, a primeira vez, e a gente ficou por um bom tempo falando frases do filme, assim, né? Especialmente o me excuse, sabe? Uma coisa meio Pânico na TV, assim, de você ver uma coisa engraçada e você procurar um bordão pra ficar repetindo, sabe? Eu acho que isso é bem típico, né, do humor de personagem brasileiro. Tipo, querendo ou não, o humor típico que a gente via em televisão era muito essa coisa, né, de, tipo, pegar a frase pra ser da pessoa e tal. Até, sei lá, pensando na concorrência aí, né, no SBT, passando pra ser a nossa, tipo, é o programa dos jargões, assim, sempre termina com o jargão do personagem. E acho que é o jeito da gente se relacionar com uma mídia, a gente procurar, tipo, nesses filmes americanos de comédia, a gente acabava procurando bordões neles, mesmo que eles não tivessem, né? Tipo, no Eurotrip tinha esse me excuse, que eu fazia com meu primo, e também rolava no American Pie, que era o 3, que é o do casamento, né? A minha família toda fazia, tipo, referência à cena que o Stifler é flagrado fingindo que tá mamando o peito da mulher, né? Que ele fica... Era um bordão, assim, sabe? O quê? É que, tipo, o Eurotrip realmente tem um bordão, mas ele não marca tanto quanto outras coisas do filme, né? Porque o o Stifler do filme fala, cara, não foi aqui que eu estacionei meu carro. Essa, tipo, é a catchphrase dele, né? Pô, mas é meio que um bordão pós-irônico, né? Porque meio que a graça desse personagem é que ele meio se acha um maioral e ele não é, né? Então, ele tem um bordão que não pega é condizente com o personagem que ele constrói ao longo do filme. E, de certo modo, todas essas comédias eram assim, né? Porque você falou de Stifler e American Pie, né? E, tipo, é isso também, né? Ele é o personagem que ele se vende como fodão por estar com a galera que é mais cabaço e tal. Mas ele é um merda, né? Como a gente vê em todos os filmes. O que menos transa, né? De idiota, todos, na real. Né? Com certeza. E é um gênero que teve uma retomada com a American Pie, né? Porque é um gênero que vem desses filmes, né? Tipo, Picadias Estudantis, Porques, etc e tal, né? Foi muito feito, né? O último Americano Virgem, né? Assim, né? Que é o remake do Último Adolescente Virgem, e etc e tal. Teve esse auge, né? De vários filmes assim, dos anos 90. E aí você tem uma retomada com esses filmes no American Pie adiante, né? Sim. É engraçado, né? Porque esses filmes, por exemplo, esses que você citou, eles são filmes que a graça, tipo, é o humor adolescente, né? A interação e essa coisa um pouco mais picante nos diálogos e tal, essa coisa mais safadinha. Mas com os anos 2000, né? O advento de locadoras e tal, esses filmes escalonam porque eles são quase todos filmados pensando em dois jeitos de se vender, né? Tipo, a versão em que o humor tá muito flagrado no texto, né? Tipo, essa coisa de diálogo, isso continua, né? Isso é da versão de cinema e continua na versão de DVD, mas a versão de DVD, tipo, ela já é feita pra ser um outro produto, né? Tipo, com a nudez e a coisa, tipo, ainda mais pesada, né? Por isso que o auge disso foi no começo dos anos 2000, né? Onde, tipo, o mercado de home video tava explodindo. Não, com certeza. Você pega todos esses filmes dos anos 2000 até 2010, tipo, alguns American Pie que saíram, até os American Pies daquela sub-franquia, né? Sem ser os da cronologia principal, vídeo, né? Exato. Ou, sei lá, Sex Drive, por exemplo, ele tem um pôster completamente diferente, assim, tipo, tem a versão warning, tipo, cruder, nuder, sabe? Mais nudez, mais
mais grosseiro. Sempre tem Sim, um pôster pensado pra funcionar em DVD, assim, não só pra ser bonito e vender o filme, mas pra ficar legal na prateleira, pra ser uma coisa legal de se segurar, assim, sabe? Um item físico Não, legal. você pega a capa de DVD do Eurotrip mesmo, né? Tipo, o pôster de cinema é os três, tipo, indo viajar e tal. E aí, se você vê sua capa de DVD, parece que é um filme que os três são apaixonados pela Michelle Trachtenberg, né? Porque, tipo, é só ela de biquíni, assim, em plano americano, tipo, em primeiro plano, eles pequenininhos. Com unrated nos peitos dela, né? Uau, essa mulher, né? Com Sim. certeza. E tem isso, né? Assim, várias dessas comédias, né? Acabaram gerando outras comédias que iam só direto pra DVD mesmo, né? E vinham nesse mercado em vídeo e gerando várias continuações também, né? Que eram feitas só para mercado em vídeo, até que por um tempo, né? Quando essas comédias eram comuns, assim, ainda, elas ficaram ocupando o mercado de vídeo só, né? Porque do cinema elas sumiram, né? Depois desse auge, né? Vamos dizer assim, entre muitas aspas, com show de vizinha e outros filmes desse tipo. E é até curioso, né? Parar pra pensar que o Eurotrip, tipo, virou um fenômeno na época, né? Em vendas de DVDs e tal. Olhando até num olhar meio anacrônico. Porque o elenco dele, né, tipo, os protagonistas, assim, eles sumiram, né, desapareceram pra sempre do cinema, tirando a Michelle Trachtenberg, porque ela já tinha uma carreira pré isso, né, tipo, ela já vinha de Buffy a Caça-Vampiros, depois ela fez filme com o Greg Araki, mas ela também sumiu nos últimos Tem anos. várias né? comedinhas, né, filmes de romance, filmes mais água com açúcar, mas assim, é que esses filmes, né, eles geralmente sempre eles pegam um elenco meio que não são atores jovens mais conhecidos, né, assim, e acho que é comum vários deles não embalarem, então, não, sei lá, não subirem o estrelato, assim. Isso sim, mas o que me surpreende é que, tipo assim, esse é um filme que ele conseguiu fugir desse nicho, né? Tipo, tem uma entrevista do Matt Damon que ele fala que apesar de ter feito o Resgate do Soldado Ryan e várias produções aclamadas, quando as pessoas viam ele na rua, começavam a cantar Scott Does a Know. Tipo, essa era a coisa mais icônica que ele tinha feito na carreira. Ficou famoso nesse sentido, né? Mas acho que isso ir pros atores já é mais diferente, assim, né? Tipo, os atores se privilegiarem disso. Porque eu acho que é um filme que ficou famoso por gerações também. Acho que na época, assim, né? Que ele fez esse sucesso em vídeo, etc e tal, né? Ele não foi esse impacto imediato, né? Com o tempo, né? Que ele ficou sendo visto, etc e tal, que acho que gerou mais E é engraçado que, tipo assim, eu acho que o American Pie... o American Pie deve ser a franquia moderna. A franquia moderna não, o filme moderno, porque nem toda sex comedy vira franquia, quase nenhuma vira, na verdade. Mas deve ser a sex comedy mais famosa, né, dos últimos 30 anos aí, ou já faz mais de 30 anos que saiu o primeiro American Pie, né? Já deve fazer. É 99 o primeiro filme, Então eu acho. ainda não. Então, dos últimos 30 anos aí, American Pie é a sex comedy mais famosa, e eu acho que necessariamente, talvez, por conta de ter atores mais velhos que eram famosos ali também, né? Não só os jovens ali, tipo Jason Biggs fez coisa, o cara do Stifler fez coisa também, mas tem a... Putz, esqueci o nome da atriz agora, mas vocês sabem quem é, né? A mãe do Stifler. Jennifer Gold. E tem a própria... caralho, esqueci o nome da Willow de Alison Hannigan. Isso, É verdade, tem ela, Alison Hannigan. E tem o pai do protagonista do American Pie, também é um ator recorrente dessas comédias, assim, né? Não só na franquia American Pie, mas ele aparece bastante. O que é engraçado, porque no Eurotrip, os jovens também não têm carreira, mas também a gente tem uns atores interessantes em volta ali, né? O cara do torcedor dos hooligans lá do Manchester United, o Vini Jones, né? Que ele fez uns filmes do Guy Ritchie, fez umas coisas assim, conhecido por uns filmes desse tipo. Aqueles Net, né, que muita gente baba ovo. Fred Armisen, que é o ex-marido da Natasha Lyonne. Fazendo o tipo de personagem que ele faz sempre. Sei lá, quando ele fez aquela série Parks and Recreation. Toda vez que ele aparecia, ele era o estrangeiro esquisito. Eles investem em várias pessoas especiais, né? Tipo, tem a Xena, a Lucy Lewis, o Matt Damon, que é um ator grande, assim, né? Inclusive, o Matt Damon topou fazer o filme porque ele é amigo dos produtores. Aí ele tava em Praga, gravando o Irmãos Green, né? E o outro foi filmado todo em Praga, né? E aí ele concordou porque ele tava usando peruca pra fazer o Irmãos Green, né? Então não ia fazer diferença ele raspar o cabelo, né? Aí ele topou fazer a cena, etc e tal, né? E por causa disso que ele tá no filme, etc. Foi meio na amizade, assim. Apesar de não ter sido um filme pequeno, assim, né? Um filme da DreamWorks, etc e tal. Um filme modesto, assim, né? De orçamento. Mas ele queria vir na onda daquele filme Caindo na Estrada. Não sei se você conhece. Sim. Road Trip, filme do Todd Phillips. Nossa, na minha cabeça
É uma bosta esse filme, É inclusive. muito ruim. É péssimo. Muito ruim. Mas que foi uma sex comedy de muito sucesso, assim, sabe? Foi uma das maiores bilheterias nos anos 2000, etc. Os anos 2000, tipo de comédia, etc e tal. E engraçado que é um filme que foi totalmente esquecido hoje em dia, né? E o Eurotrip, que não foi bem bilheteria, mas fez um sucesso em vídeo, etc e tal, acabou virando esse clássico cult aí, que o David disse, né? Hoje em dia é mais conhecido, né? E ele é um filme que ele foi escrito por 3 pessoas, né? O Jeff Sheffer, que deve ser algum parente da Hunter Sheffer, a gente não sabe. Alex Berg, David Mandel. E os 3 dirigiram um filme mais por alguma patifaria aí do sindicato, que igual explicar melhor. Só o Jeff Sheffer foi creditado, né, como diretor. Isso existe bastante. O que acontece, né? Às vezes, né? Tem burocracias para mais de um diretor que dirige o filme ser acreditado como o diretor do filme pelo sindicato lá de Hollywood, né, de diretores, né. Isso aconteceu muito com os irmãos Coen, né, porque muitas vezes, né, que Coen, como dizia o Ed Mota, né, porque os dois dirigiam filmes desde sempre, mas era só o Ethan ou o Joel que era acreditado como diretor e um deles não era acreditado, porque um deles não era membro do sindicato e você tinha que preencher uma burocracia para provar que você dirigiu o filme junto com eles, isso leva tempo e muitas vezes eles meio que cagavam para isso e só acredita ele mesmo e tal, porque é muita burocracia. Isso lá muito com roteirista também, né? Porque muitas vezes o roteirista não é membro do sindicato de roteiristas e por mais que ele tenha escrito roteiro, ele não é acreditado junto com outro roteirista que escreveu o roteiro e tal, ou sei lá, o diretor, que é o diretor do filme, que colabora no roteiro, escreve o roteiro, ele não é acreditado porque ele não é membro do sindicato, mas mas o roteirista mesmo né? Isso fez muita gente, sei lá, Carrie Fisher, da vida, não ser acreditados, mesmo eles terem participado dos roteiros de filmes, etc e tal, assim, né? E aconteceu com eles, né? Os 3 dirigiram o filme, mas só o Jeff, que já era membro do sindicato, assim, de diretor, acabou sendo reconhecido e sendo acreditado. Justamente esses 3, né? Eles terem dirigido o filme, terem roteirizado o filme, pra mim é uma surpresa enquanto fã de Seinfeld, porque os 3 são roteiristas e diretores de Seinfeld, né? Escreveram muito pra Seinfeld e acho que só o Jeff Shaffer e o David Mandel dirigiram Curb Your Enthusiasm também, que são séries muito pouco adolescentes, né? Tipo, é uma comédia muito não adulta no sentido sexual ou em temas, assim, mas adulta até no sentido de ser meio chato, meio cotidiano, meio dia a dia. Não tem essa pira do sexo, de não necessariamente perder a virgindade, mas esse sexo irreverente, assim, formatura, ponche, banda de rock, né? Seinfeld é uma série extremamente careta nesse sentido, né? Não tem droga, não tem bebida, não tem nada. Tem bastante sexo casual, mas mesmo assim isso não é um assunto tão forte quanto é em outras séries, até. Tipo em Friends, ou How I Met Your Mother, séries que vieram depois, né? Então, sei lá, é muito engraçado ver que esses caras que construíram carreira em cima de uma série de comédia, a maior série de comédia de todos os tempos até então, foram fazer um filme que não tinha nada da comédia que aquela série tinha, né? Seinfeld tinha acabado há poucos anos, tá, ainda, quando eles fizeram o Eurotrip. Não, sim, com certeza. Como vamos chegar, Alemanha? Não esquenta, eu já preparei tudo. Vamos ser entregadores? É o melhor jeito de voar barato. Só temos que levar os pacotes deles e entregar quando chegarmos lá. O meu primo fez isso quando foi pra Índia. É. Claro, ele acabou usando um banheiro público em Nova Delhi e tiveram que cortar a perna dele. Sabe, mas ele viajou barato, é o que eu tô dizendo. Olhem só, eu não tenho nada pra Alemanha em uma semana, mas eu posso mandar vocês pra Londres hoje por $118. Tem outra coisa? A Europa é do tamanho do shopping Eastwood. Podemos ir andando pra Berlim. Cooper, a Inglaterra é uma ilha. Tudo bem, a gente vai nadando, legal. Nós vamos querer. Pra falar um pouco deles, né, como você falou, os 3 são diretores e roteiristas de Seinfeld, né, se conheceram lá. Depois o David Mandel, o Eric Berg, eles dirigiram dirigiram episódios de Seinfeld. O Eric Berg, inclusive, virou co-showrunner da série, junto com o Larry David, né? O Shefner passou por ela também. E o David Mandel, depois ele se tornou showrunner, depois que o Armando Iannucci saiu de VIP e passou a escrever e dirigir episódios de VIP, né? E ser o cabeça de VIP. Assim, né? O Eric Berg criou junto com o Bill Hader Barry, né? A série Barry, que foi uma das grandes dramédias aí do seu tempo, né? E os 3 também têm créditos de roteiro naquele filme O Gato, com Mike Myers, assim, né? E o Jeff Sheffer também participou dos roteiros do O Ditador e Bruno, do Sacha Baron Cohen.
Mas eu acho, Rafa, que você falou isso da... Eu acho que, tipo assim, com certeza não tem isso em Seinfeld, mas tem em Seinfeld, eu acho que uma coisa que tem nesse filme, que é do humor deles, que é uma coisa do absurdo, sabe? Assim, dessa coisa de escalonando situações de absurdo com tipos muito caricatos que esses personagens vão cruzando em aventuras loucas, assim, sabe? Inclusive, eu já quero começar a perguntar pra vocês, antes da gente desmembrar o filme propriamente dito, que beleza, a gente comentou que é um filme que a gente viu quando era mais novo e tal, e sempre curtiu, mas revisitar ele me fez entender por que eu gostei dele na época e me fez gostar um pouco mais dele hoje em dia, né, e eu não sei como é que foi a experiência pra vocês, que foi perceber que, tipo, no fim das contas, ele é um filme que eu curto porque ele assume o olhar adolescente dos moleques, sabe, tipo, essa coisa da montagem dinâmica, em todas as cenas da Europa, quando eles estão bêbados do nada, aparece tipo a fada da bebida, sabe? O filme tá o tempo todo brincando, assim, tipo, com o que é o olhar desse jovem, né? E assumindo isso, tipo, pra fotografia, pra trilha sonora, né? A luta lá com o robô é muito isso, inclusive. Não, eu acho que assim, eu revisitei ele no meu aniversário, né, esse ano. Todo ano no meu aniversário eu gosto de rever um favorito. E o Eurotrip fazia alguns anos que eu não via. E reassistir ele, assim, foi uma coisa muito, muito divertida, né? Eu assisti com a minha namorada, a Duda, ela nunca tinha visto. Então foi uma coisa meio de, tipo, eu tô mostrando pra pessoa, sabe? Um filme que eu gosto muito. Tipo, essa cena ela vai rir, essa cena ela vai rir. E ela não foi ri, realmente né? um filme... ela riu, ela gostou. Ela gostou. Ela tava meio de birra comigo, porque a gente tinha visto um filme da infância dela que eu não gostei tanto quanto ela queria que eu gostasse. A Menina e o Porquinho. A Pedra Mágica do Robert Rodrigues. Legal isso. Eu gostei, só não gostei tanto quanto ela gostaria que eu gostasse. Mas aí ela tava meio relutante em demonstrar que gostou de Eurotrip. Mas eu acho que é isso, acho que eu gostei das mesmas coisas que o David comentou, assim, de como ele é irreverente na forma dele, assim, né? Tipo, ele não tá só mostrando absurdos sexuais acontecendo com esses jovens, mas todo o surto deles, sabe? Como ele não se esforça pra ser uma aventura realista ou muito cotidiana, né? A gente falou disso de Seinfeld ser muito cotidiano, mas dentro do cotidiano do Seinfeld existem absurdos também. Se você pega um American Pie, tem ali os absurdos dentro do cotidiano do American Pie, mas nada demais, né? Já em Eurotrip a gente tem isso, a fada aparecendo, a gente tem eles usando uma moeda pra pagar a estadia num hotel, assim, num país de baixa renda. Ele grita tão alto que, tipo, o pessoal ouve ele de outro lugar, assim, da cidade, sabe? E, tipo, tem aquele zoom out, né? Tipo, do grito dele vazando pra fora do planeta. Sim. Então, todo esse absurdo é uma coisa que, inclusive, ajuda a você levar mais a sério tanto a putaria que tem no filme, quanto o romance, né? Na cena final lá, quando ele pula o Vaticano, atravessa tudo pra ir atrás da menina, e eles se beijam, e ela se declara pra ele, eles se beijam na frente de todo mundo, sabe? Tipo, poderia ser muito um filme que incomoda de tão bizarro que as coisas são, mas em nenhum momento sabe? Justamente por isso, porque a gente tá vendo tudo pela ótica de alguém jovem, alguém novo. Acho que revisitar me fez prestar mais atenção nisso, assim, em como esse filme ele podia ser menos romantizado, mas isso faria dele menos divertido também. Eu acho que, tipo, o fato dele ser esse filme meio escrachado, assim, idiota, mas assumir o quanto, tipo, os personagens são idiotas, só que sem menosprezar eles, deixa, tipo, bem legal, sabe? Tipo, quando o cara vai lutar com um robô, tipo, o filme não tá tirando sarro dele lutando com um robô, tem uma montagem mais dinâmica, né? Uma trilha sonora, tipo, de filme asiático do nada. Isso me lembra, inclusive, até um pouco o filme dos irmãos Farrelly, né? Tem essa coisa de escatologia, da idiotice, né? Tipo assim, você assumir que todo mundo é um idiota, mas você não tá nem denunciando esse povo por ser idiota e você nem tá zombando por eles serem idiota, sabe? Você só tá olhando pra eles de um jeito tão idiota quanto eles são, sabe? O filme abraça muito isso, sabe? Assim, menos numa coisa de comentário e mais uma coisa de você abraçar todos esses caras, essa idiotice, né? Tipo, o Scott tá pensando na Mika e aparece o David Hasselhoff cantando, etc e tal. A fadinha, o amigo do Scott, isso. O Cooper, né? É Cooper o nome dele? Ele lá na piscina com a menina, etc e tal. Todos esses ingredientes de putaria, né? Tipo, a bunda na Mika lá na igreja, com a mulher falando que traiu o marido. Todos esses ingredientes picantes do filme vêm juntos de alguma coisa absurda, alguma coisa de comédia, né?
como, por exemplo, os irmãos se pegando e etc e tal, né? Assim, o filme sempre vai escalonando pra essa lógica do absurdo, os robôs, tudo isso. Isso tá nessas estratégias, tipo, de roteiro que o filme faz, né? Dessa viagem do Scott com os amigos dele ser uma desculpa pra você rechear elas de situações cômicas, né? E que ele vai cruzando com tipos muito bizarros, situações ultra bizarras, ultra caricatas, ultra estereotipadas, e o filme vai usando isso a seu favor. Uma dessas grandes zoeiras adolescentes, então é um acúmulo dessas coisas tipo de putaria, drogas e brincadeiras locais, assim, dos estrangeiros e tudo isso, né? Pra você criar situações de comédia absurda, ao mesmo tempo que o filme tem isso no roteiro, que é muito bem pensado. O filme também tem isso na montagem, esse ritmo adolescente, frenético, que o Dave falou, esse ritmo ágil, os zooms, né? O visual do filme, né? A fadinha verde, ou quando eles vão pra Europa Miserável, né? Que é o que o filme muda visualmente, etc e tal. Eles vão visitar a Lydia Forever e o casal de Possession, né? Exatamente. Eu acho que tudo isso acrescenta pro filme. E assim, se você for pensar, na verdade, se você for analisar, na verdade, a direção do filme era bem básica, assim, ao meu ver, né, assim, revendo agora, né, assim. Eu já tinha revisto ele na pandemia, né. É um filme bem... ele não tem nada na direção dele que desabone ele, né, mas você vê que é uma direção muito, assim, que é certinha, assim, ao meu ver, assim, sabe, assim, né. Adequada, né, tipo, pro que o filme tá querendo tratar e tal. Inclusive, recentemente saiu uma outra sex comedy, que é aquela Loucas em Apuros, né, que eu não vou lembrar o nome em inglês agora, mas é aquele com a Stephanie Russo e tal, que é um filme legalzinho e tal, mas pra mim ele não consegue ter esse... falar assim de Eurotrip é foda, né? É essa finesse que o Eurotrip tem de conseguir organizar essa coisa caótica que ele tá tentando, que ele faz, sabe, do humor escatológico, sexual, com esse draminha do final, sabe? Tem uma parte que eles tentam meio que fazer um The Farewell, assim, no final do filme, que fica meio constrangedor e tal. Mas é um filme legal, esse Loucas em Apuros. A coisa caótica dele tá na condução do filme, não tá exatamente na direção, mas tá nas coisas que o filme coloca no roteiro, dentro do que tá ao redor dessa direção. Sei lá, ele não é nem um filme dos irmãos Farrelly, também não é um filme, eu diria que ele não é tão bem observado, sei lá, em questão de decupagem, em questão de forma, quanto, sei lá, um super bad da vida, etc e tal, sabe? Tão redondo quanto isso. Até que tem coisas bem feitas nisso, né? Tipo, tem uns ângulos bem criativos, tipo, quando eles estão lá na Bratislava, isso aí, tipo, tem um take que é filmando eles de cima, assim. Não é a Bratislava, né? Alguma coisa pelos assim. Vidros da janela, assim, quebrados. Assim, é um quadro surpreendentemente bonito. Mas eu ia falar isso, que é um filme bem acertadinho, né? Ele pode não ser um filme que tem uma direção criativa, mas é uma direção acertadinha, sabe? Assim, que usa bem desses outros ingredientes ao redor dele pra se construir ao redor dele mesmo e te prender como espectador, assim, sabe? Então, ao mesmo tempo, ele não é um filme vagabundo, assim, por mais que ele não seja um filme criativo, mega imaginativo nesse quesito. Eu acho que ele é bastante bem encenado apropriadamente para os temas que ele trabalha, né? Eu acho que, assim, sexo é um tema que, em comédia, dependendo das coisas que você faz, se você errar o tom de como você tá trabalhando aquilo, pode ser que você passe uma ideia muito diferente da ideia que você quer passar, que é comédia, né? Sei lá, eu fico pensando, tipo, tem algum desses filmes do John Hughes, assim, que acho que é o Gatinhas e Gatões, que tem uma cena de quase estupro, assim, sabe? Tipo, uma pessoa tá desacordada no banco de um carro e o cara fica decidindo se transa com ela desacordada ou não, assim, sabe? E aí, como é feito tudo naquele lance meio melodramático, romantiquinho do John Hughes, melodramático não no sentido de melodrama, né? Mas no sentido de... O tom, né? O tomzinho comédia romântica, sessão da tarde clássica, assim. O tom da direção da cena. Exato. Tipo, você acaba levando mais a sério do que o filme gostaria que você levasse, né? Aí fica meio desconfortável, assim. Tipo, pô, o cara tá realmente cogitando estupro e é pra ser uma cena de comédia, isso, assim, fica meio chato. No Eurotrip, eu acho que se não fosse tão surtada a entrega de alguns dos atores, talvez a gente, né, mas o público em si pudesse ter uma percepção do filme um pouco mais problematizável, assim, sabe? Por exemplo,
A própria cena do Cooper com a Xena lá, né? Que ele tá tentando falar a palavra secreta, a palavra de segurança, e ele não consegue, porque é uma palavra alemã bizarra que ele não sabe pronunciar, e aí ele acaba sendo penetrado por um dildo elétrico que treme pra caralho. E que você vem numa máquina com mais 4 outros em velocidade. Exatamente. Tipo, se não fosse tão na cena, tão absurdo, né? Montado desse jeito tão quase cartunesco, né? Se é que existe um cartoon com esse tipo de coisa. Ou se não fosse encenado pelo Cooper. Ralph Bakshi, com certeza. Se não fosse encenado também com esses gritos do Cooper, né? Que são engraçados, talvez a gente não risse tanto nessa cena, porque eles teriam passado do tom. Acho que aí você falou o grande diferencial do filme tem pra mim, né? Que eu acho que o grande diferencial que a direção acho que tem pra mim, que é estabelecer muito bem esse tom que o filme tem de absurdo e como isso tá ligado a essas cenas de sexo, assim, sabe? Então, por mais que tudo seja muito acertadinho, é tudo muito acertadinho pra expandir essa coisa, tipo, que tudo é uma grande palhaçada, sabe? Que tudo é uma grande comédia, sabe? Então, ao mesmo tempo que, sei lá, o filme não tá criando muito, ele tá imaginando muito bem o que condiz para aquela cena, esse tom de farsa maluca que ele tem, que é muito bem acessado, sei lá, na montagem, depois de cartoon, e os atores, né, que, sei lá, você pega o Scott é péssimo ator, né, ele é horrível, assim, sabe, mas ele tá perfeito pro filme, né, assim, né, o Scott, né, assim, e os amigos dele, então, brilham, né, assim, demais, não. Assim. Cara, inclusive, é legal porque, tipo assim, eles brilham em performance e no tipo de piada que vem com eles, né? Porque, por exemplo, eu adoro aquela piada logo no começo, né? Já falando um pouco do filme, tipo, quando eles estão na festa e tal, e aí, tipo, ele tá na piscina com a menina, faz ela ficar esfregando o peito, falando que tá sujo, e aí o cara simplesmente joga ele, só que ele sendo jogado parece muito aquelas cenas do maluco no pedaço, do Jess sendo jogado pra fora de casa. Uau! E parece que ele é jogado de volta pra festa, né? Tipo, exatamente onde ele tava, assim. Ele tem uma coisa, o filme tem uma coisa de cartoon, sabe? Um cartoon que passa no Adult Swim, vamos dizer assim. O The Oblongs lá, né? Uns desenhos assim. É uma coisa assim. Não, e essa cena do dildo que eu falei, assim, descrevendo ela pode ser horrível, né? Mas além de horrível, tipo, ao invés de horrível, ela é maneira, né? Você assiste o filme e você fica, mano, que irado isso aqui. Mesma coisa a cena dos irmãos se beijando, assim, né? Tipo, outros filmes talvez tratariam isso com um pouco mais de nojo, né? Um pouco mais de repulsa. Mas como os outros personagens reagem de tipo, você beijou a sua irmã, sabe? É uma coisa que não dá tempo ou espaço pra ninguém problematizar isso, assim, sabe? Não, e eu acho ótimo, tipo, como isso volta, né? Eu adoro quando ele vai lá falar com a Mika, e ele vai lá e fala, não, eu vi coisas impossíveis acontecendo, eu vi fada de bebida, eu lutei com torcedores do Manchester United, eu vi 2 irmãos se pegando. Eles ficam se evitando por um tempo, né? Só no final lá que eles se abraçam de novo, quando eles se despedem. Exatamente. É porque é pior ainda que eles são gêmeos, né? É pior ainda, é foda, né? Eles serem gêmeos dá um desgosto a mais. E tem um negócio, né, de como a viagem vai mexendo nos personagens, né? Porque o pessoal vê, tipo, aquela que é aquele tropo típico, né? É uma dos rapazes. The Guy Girl. Exato. Que essa menina, tipo, ela é um dos caras, assim. O Cooper fala várias vezes, né? Tipo, eu queria ver mulheres. Mas você tá com uma mulher aqui? Eu, não, mas tô falando mulheres de verdade. Não, ele fala, né, tipo, as meninas da nossa escola. Dela fala, eu sou uma menina da sua escola. Dele, não, eu tô falando das gostosas. E aí quando eles veem ela, né, na praia de nudismo, os caras ficam, não, olha só, né, tal. Aí que muda, né, a perspectiva. É aí que começa o Cooper a olhar ela de um jeito diferente, né. Aqui tem muitos pênis. O Fromer tentou avisar, mas vocês não ouviram. É o maior festival de salsichas da Terra. É a Casa Internacional da Salsicha. Oi! Valeu por esperarem. Você não perdeu nada. Só tem homem. Pelo menos tem sol. O filme abre, né, com a Kristen Kirk chutando a bunda do Scott, né, falando, tipo, não gosta dele, que ele é muito bonzinho, assim. Eu adoro que ela fala, eu não consigo lidar com você, a traição, mas eu nunca te traí, ela tá vendo? Esse é o problema, né? E aí depois ele vai pra uma festa pra tentar esquecer ela, né, e aí tem o Matt Damon, punk, no design mais filme neonazi, assim, que eu já vi na minha vida, não sendo um neonazi, né, surpreendentemente. E aí ele tá cantando como ele pega a Kristen Kirk uma das músicas mais icônicas aí da cultura pop, né, que é Scott dançando. Porra, cara, é bom demais, assim.
E quando eles engatam na viagem, eu gosto, tipo assim, que não, agora é o momento que o filme vai sair dos Estados Unidos. É a primeira cena deles na Europa, naquele chroma key horroroso, né? Tipo, na tela verde, não podia estar gritando mais. E o Cooper fingindo que tá trabalhando, assim, no telefone. Não, tipo, vou pegar o arquivo, assim. Aí ele vai lá, pausa, dá uma esfregadinha no dente. Putz, não achei, vou pedir pra outra pessoa te enviar. Não, e é uma piada, essa piada dele falando no telefone, fingindo que tá trabalhando, ela é recorrente e ela é meio sem propósito, né? Tipo, não leva muito a lugar nenhum. Tem a cena, ele fica o tempo inteiro falando, não, eu vou ali, eu vou ver, vou resolver isso sim, vou pegar o papel. É meio que só pra caracterizar o personagem como mais uma coisa maluca que ele lida. Né? Não, e ele é malandro, né? Isso, e com a bunda virada pra lua, né? Porque, tipo assim, tudo que ele faz dá certo. Por isso que a cena lá da dominação é tão engraçada, né? Porque, tipo assim, ele é o personagem que ele tá ganhando o tempo todo no filme, né? E, tipo, esse é o momento de maior vitória pra ele, que ele finalmente achou um puteiro em que ele queria ir. E ele quebra a cara, né? Tipo, a piada funciona melhor justamente por todo o background que ele tem. Com certeza. Mas acho que, tentando ficar um pouquinho mais no começo do filme, acho que a gente não falou o suficiente sobre Scotty Doesn't Know, né? Tipo, toca aí a banda do Matt Damon, que inclusive eu nunca na minha vida tinha me tocado que era o Matt Damon até rever no meu aniversário. Tipo, reparei em março, assistindo o filme de novo, tipo, caralho, é o Matt Damon. E ele toca a Scotty Doesn't Know, que é a música, o David falou, né? Uma das músicas mais icônicas aí. E eles sabiam que essa música ia ser icônica, né? Ela é tocada no filme várias vezes, vira ringtone do Cooper. Toca na boate, tipo, com o telefone. Instrumental. Versão em alemão, né? Em outro idioma, assim. Muito bom, muito bom. E eu acho que eu colocaria essa banda, essa música, como, sei lá, uma maldição e uma bênção na vida da banda Lustra, né? Que é a banda que toca essa música. Porque, assim, ninguém conhece outra música da banda Lustra e, sei lá, meio que todo mundo gosta dessa música. É o tipo de coisa que, sei lá, nos festivais de hardcore californiano que rolavam nos Estados Unidos lá pra 2006, 2008, a Lustra tocava essa música 3 vezes no show, assim, sabe? Tipo, até um meme da cena de hardcore americana, assim. É até uma coisa meio parecida pra mim com a música do Scooby-Doo do Simple Plan, sabe? Que é a versão famosa do Scooby-Doo. Sabe qual é a comparação perfeita pra mim também, Rafa? Save Me do Rim Zero. Sabe quem que é? Save Me é a música do Smallville? Exatamente. Porque, tipo assim, alguém conhece essa banda que não seja por essa música? Isso aí tem vários, né? Com certeza, é uma das mais representativas, né? Porra, de cultura pop aí, de filme, sério, que tem de banda aí que só ganhou relevância por causa de uma musiquinha. Mas a questão é que essas bandas não ganharam relevância. Assim, uma música foram presas a essa música. Não, isso tem vários. Não, essa banda Lustra, eles têm vários álbuns, assim, e tipo, ninguém nunca ouviu, porque Scotty Doesn't Know não tá em nenhum deles, né? É um single que eles fizeram pro Eurotrip. Eu vou ser sincero com você que até essa gravação eu nem sabia que quiseram alguém, na verdade, assim, eu pensei que era só um pessoal que tava cantando com o Matt Damon, assim, nem sabia que é uma banda real. Acho que deve ter também esse choque, né, de alguém ir no show da banda Lustra pra escutar Scotty Doesn't Know e não ser o Matt Damon, né? Tipo, como assim não é o Matt Damon o vocalista dessa banda? Aí você chega lá, é simplesmente Ryan Gosling, na verdade. Enquanto o Matt não, é o Ben Affleck, né? É o Ben Affleck, o vocalista da banda. Matt Damon, exatamente. E aí, eu acho que esse momento que toca a música pela primeira vez é o momento clássico de sex comedy, que não vai se repetir em nenhum outro momento, porque o filme é todo na Europa, né? Mas que não poderia ter esse filme sem ter um momento de festa de faculdade, festa com um copinho vermelho de plástico, assim, tinha que ter isso. Assim. Eu acho legal que a cara de bunda que o Scott faz, porque esse ator ele tem uma cara de bunda gigantesca, né? E nessa cena, essa coisa de perspectiva dele, tipo, dele sofrendo eternamente, cara, olha só, hein, que merda minha vida, hein, só aceitando isso e tudo bem, e querendo morrer por dentro. É o que você falou também, né, tipo, ele não necessariamente é um bom ator, mas pra esse papel faz total sentido a gente ter esse cara lá sendo, ele é o bonzinho, né, a mina terminou com ele porque ele é bonzinho, e aí ele quer fazer uma coisa louca, e essa coisa louca é atravessar o planeta, atravessar o continente.
O Cooper é bom ator. Que é o melhor ator da Acho que a Michelle Trachtenberg é melhor. Os dois são, né? É que o Cooper, ele tem mais coisa a fazer no filme, né? Mas sabe o que é engraçado? Tipo, a gente comentou, né, o quanto ele é mau ator, mas no fim das contas, ele ser um nada combina muito com o personagem, porque a personagem da Kristen, a Fiona, ela, tipo, reclama como ele, tipo, é muito apático, né? E o filme inteiro você tá só confirmando o que ela vê, né? Tipo, coitada da Mika, no fim das contas. Acabou o filme e na revisão eu fiquei pensando, nossa, coitada dessa menina, né? Que esse cara realmente não é nada. Eu adoro, tipo, inclusive essas cenas que ele tem que tentar fugir disso, porque mostra o quão limitado ele é, tipo a cena do Manchester United, né, que é ele pra claramente tá com medo, assim, aí, tipo, a câmera vem num dolly-in na cara dele, pá, e aí, tipo, ele... os caras aí, sabe? É impressionante e super funciona. Nossa, inclusive eu amo essa cena, assim, tipo, o pessoal do Manchester United indo se preparando aos poucos, sabe, tipo, pegando porrete, soco inglês, apagando cigarro no braço. Inclusive, eu acho que uma coisa que é interessante desse filme é que ele se passa na Europa, né? Eurotrip. E em decorrência disso, a gente vai ver vários estereótipos de países diferentes em vários momentos, né? Tem os britânicos bizarros, fãs do Manchester United, tem a galera... Tem o italiano assediador no trem, tem o francês homem-robô, assim... E ao mesmo tempo que são estereótipos que a gente poderia falar que é isso, tá pegando estereótipos das nacionalidades e tirando sarro delas, mas europeu eu acho que também... eu super concordo, né? Acho que se fosse um Asia Trip eu ficaria mais incomodado com a problemática das coisas. Mas, definitivamente, tipo... Não sei se essa galera europeia se ofenderia, porque as coisas são todas feitas com muita diversão no olhar, assim. É aquela mesma coisa que eu tinha falado antes, né? De tipo, tem as coisas ali que elas poderiam ser problemáticas ou desconfortáveis de assistir se não fosse tudo encenado com tanto entusiasmo, assim, né? Talvez seria o tipo de coisa de, sei lá, você é um torcedor britânico do Manchester United, você vai ver aquela galera lá sendo retratada como animais selvagens violentos e você vai pensar, porra, é assim mesmo, sabe? Tipo um Cacete Planeta tirando sarro de corintiano, uma coisa assim. Meio de gerar uma identificação, né? Você tá sendo tirado sarro, só que é um sarro não, mas é um sarro divertido. Assim. Então o divertimento cria uma ligação emocional com quem tá sendo... É tipo assim, é um exótico que tá reforçando um estereótipo. Sim, exatamente. Que no fim das contas é positivo, né? Porque é um estereótipo de força. Tirando da Berlim Oriental, né? Porque esse aí realmente sem condições. Mas isso que a gente falou, né, várias vezes do filme, tipo, assumir o olhar dos meninos pra encenação e tal. Por exemplo, na cena que eles estão lá da fila, né, com o robô, tipo, a câmera tá vindo numa pan, assim, tipo, tudo borrado, aí do nada a câmera para numa mina que é mais bonita, olha pra cima abaixo, depois continua o movimento de pan, né? É tipo assim, você comprou esse DVD ou você parou pra ver esse filme na televisão, é porque você também pararia na fila pra olhar a mina bonita, sabe? Então, vou deixar. Tá tudo meio dentro disso, sabe? Assim, de ser tudo uma grande viagem louca, assim, né? Então a câmera faça isso, né? Viagem. Até as montagens quando eles chegam na cidade, né? Tipo, ficar usando aquele formato de postcard recortado, assim, pra tipo, uns pontos turísticos e tal. E depois as transições, né? Quando eles vão viajando, assim, e tipo, isso sendo feito com como eles montaram as coisas na mesa, né? Tipo, como eles enxergam a viagem dele pra Europa, é como ela vai ser representada em tela, né? Tipo, um pontinho seguindo tudo. Isso a criatividade tá aí também, né? Tipo, vai pra França e para ali no Croissant, vai pra Itália, para ali numa massa, vai pra Bratislava, ou pra um lugar que eles não sabem qual é, para ali num cinzeiro com um monte de coisa misturada, assim, um monte de cigarro, comida podre. Eu acho muito orgânico o jeito que eles vão ligando uma viagem a outra, né? Assim, porque... Os Gêmeos, a gente tem primeiro essa aventura do Scott com o Vinnie Jones aí, né, em Gondor e tal. Aí os Gêmeos, eles já se cruzam com eles em Paris, né? Os Gêmeos realmente se cruzam. Porra, David. Aí eles encontram os Gêmeos em Paris e tal, assim, eu gosto como é muito orgânico, né? Pra mim, né, não sei vocês, mas eu não fiquei, tipo, sentindo que podia ter mais de cada uma daquelas viagens ou podia ter menos de outras, sabe? Eu acho que cada uma tem o tempo certo daquelas aventuras comicazinhas, assim, entre eles, né? Apesar que eu gosto muito dos momentos cultos de Bastien deles lá em Amsterdã, assim, acho que talvez seja um dos auges do filme. Mas sabe o que me pegou? É que, tipo assim, eu não lembrava que esse filme, por mais que ele seja essa coisa meio caótica, né?
Eu gosto, tipo, como, surpreendentemente, é tudo bem amarrado, assim, tipo, as batidas de personalidade e tal. Porque, por exemplo, tipo, o menino que é certinho lá, o gêmeo, né, da Michelle Trachtenberg, tipo, ele ser desse jeito, no fim das contas, tem um payoff, né, que é como eles conseguem entrar no local, ele fazendo, às vezes, de guia turístico e tal. Todo personagem acaba que tem um arco, assim, certinho, né, tipo, não é só a batida de caracterização de humor pelo humor, sabe? Fiquei surpreso com isso, revendo. Na minha cabeça era um filme bem mais tipo, foda-se, pra ser engraçado. Eu acho que isso super mostra como ele é bem filme de roteiristas, né, no bom sentido da palavra, né, porque os caras, como eles já eram caras com muita experiência mais em roteiro, de série, né, apesar de terem dirigido séries também, mas seu primeiro longa deles, eles seriam caras, né, formados, né, na coisa do roteiro mais, né, como prática, né, eles conseguem fazer isso, né, de amarrando os arcos, os personagens, as características deles pra darem alguma coisa, né? Até que você vai vendo pistas das coisas, né? Como você falou do menino, né? Do irmão lá da irmã da Buffy. O irmão da irmã da Buffy é ótimo, né? O Travis, né? De como ele vai sendo levado a isso. Não, acho que o nome dele não é Travis, é outro nome. Tô confundindo. Mas enfim, de como isso vai sendo levado pro menino chegar nesse estágio, né? Do jeito que você vai acompanhando, né? O próprio negócio, né? O próprio arco da Jenny, né? Da personagem da Michelle, né? E de como ela vai acabar ficando com o Cooper no final, e daquele cara que ela vai cruzando o tempo inteiro, até isso dar em alguma coisa. Isso. Exatamente. O cara que cometeu o crime de ser bissexual nos anos 2000, né? Isso aí realmente foi impagável. Exatamente. E ele é casado também, né? Também ele é casado. Ele é poligâmico, problema. Né? E ele acionou o Twitter, né? Não monogâmico, não dá pra ser bissexual e não monogâmico em 2006. É proibido. 2004. Esse é um filme que está fazendo 20 aninhos 2004. esse ano, inclusive. Os 20 anos de Eurotrip. Olha só, parabéns pra ele. 2 décadas de Eurotrip. Amém. Não, mas eu acho legal isso que vocês falaram sobre os arcos dos personagens, porque é isso. A gente vai ter aí grandes momentos simbólicos baseados nas personalidades que foram construídas deles, né? Acho que pegar o Jamie de exemplo, né? O Diego chamou de Travis, mas Travis é o nome do ator, né? O Travis Wester. O Jamie, que é o personagem certinho. A gente tem um payoff no final, né? Meio que ele ser um cara que conhece de tudo, de cabo a rabo, o guia do museu, o guia de viagens, é o que faz eles conseguirem entrar de forma mais disfarçada lá no final. Só que é isso, ele abrir mão dessa persona de certinho é o arco dele, né? Ele perder a câmera recebendo um boquete, meio que tipo é isso. O cara certinho descobriu os prazeres da vida e se torna uma pessoa nova, assim, muda. E até porque é meio que uma junção de coisas, né? Ele ser certinho e conhecer tudo sobre o guia decorado faz eles entrarem lá no museu no final, mas também só o fato dele ter se rebelado e ter recebido um oral da menina lá é uma coisa que já deixa ele mais propenso a aceitar usar esse conhecimento para o mal, entre aspas, né? Então é tudo muito, muito, muito construidinho, assim, de uma forma que não abandona a personalidade que eles são, porque eu também não gosto disso, né? Do personagem deixar de ser o que ele era ao longo do filme, assim. Ele continua sendo quem ele era, ele só tem coisas novas na personalidade dele, eu acho massa. Do jeito que o Scott, ele sempre vai ser esse menino apático, mas ele toma finalmente uma decisão na vida, né? Que é ir atrás da Mika, etc e tal, né? E se jogar em alguma coisa, finalmente, sabe? Sair desse estado de mais do mesmo que ele sempre esteve. Total. Sim. E eu acho que o arco do Cooper com esqueci o nome Jenny, da personagem. A Jenny. Isso. O arco do Cooper com a Jenny é legal porque, assim, ele passa o filme inteiro querendo ter experiências sexuais completamente transgressoras, ele quer comer geral e ele não consegue comer ninguém e ele fica, tipo, invisibilizando ela, né, tipo, enquanto mulher, ele não enxerga ela como mulher, mas aí ao longo do filme ele acaba se frustrando com as expectativas dele e meio que enxergando sensualidade na pessoa que estava ao lado dele o tempo todo, e ela também, ao mesmo tempo em que ela consegue, óbvio que é um filme dos anos 2000, feito só por homens, de uma sex comedy, então o arco dela vai ser um pouco centrado nos homens também. Mas é isso, tipo, ela não tem esse lance de... O arco dela acaba sendo conquistar esse olhar de mulher sensual da galera que tava com ela, no caso o Cooper, e também meio que abrir mão desse negócio de querer um homem romântico igual nos livros, né? Ela descobre que meio que não existe isso. Ela quer encontrar um cara romântico que pegue o livro dela que caiu no chão e não sei o quê. Só que aí o cara é
bissexual e Nos trai anos a 2000, esposa. né? É uma parada que... Não, ele nem trai, porque Exatamente, é o crime aberto, dele. né? Ele fala que o relacionamento dele é aberto. Ah, é verdade, é de fato aberto. É, super Pode crer. cuzona, então, né? Por causa do comportamento dos anos 2000, a gente pensa nela como a vitimada, né, do negócio, né? Sim. Até porque a análise moral de filmes dos anos 2000 é totalmente o que a gente tem que fazer, né, num podcast. Exatamente. Não, a gente pode apontar como algo irônico, né? A gente não vai usar isso pra termômetro moral do filme. Eu já baixei minha estrela aqui depois dessa frase do Jason. Não, nunca. Mas eu acho o seguinte, assim, eu acho que, por exemplo, assim, né? Eu gosto muito disso, como é engraçado, né? Porque ela idealiza esse cara, né? Que ela vê como o príncipe, né? Mas daí ela tem essa descoberta com o cara, né, que decepciona ela e tal. Só que, e aí ela vê que, sei lá, esse cara que é um amigo dela, né? Que é um cara que, sei lá, tem essa coisa toda meio desprezível à primeira vista, vai ser o cara que vai estar com ela mesmo pra valer, né? Assim, né? E ela meio que assume isso e entra nesse romance junto com o Cooper, né? Mas eu acho uma pena que, assim, não falo dessa questão de comportamento, mas acho que por conta disso, o que, lógico, coisa da época, etc e tal, não é um juízo do filme, mas acho uma pena que isso faz que a própria personagem da Michelle, ela tenha que menos tem cenas cômicas durante o filme, e as que tem são muito boas, né? E acho uma pena que isso faz com que ela seja mais limitada nesse quesito, né? O que limite mais o talento dela. Porque além dela ser, tipo, a melhor atriz e as cenas dela serem muito engraçadas, né? Eu fico pensando, né? Agora é o IC, né? O que não é uma coisa que tá no filme. Mas, tipo assim, ela podia ter sido muito mais bem aproveitada, essa coisa da comédia, né? Como os outros são, né? Porque se você parar pra pensar, cada um tem um seu momento de ser um momento engraçado da vez, né? E os delas, tipo, são engraçados, mas a maioria das vezes são mais, tipo, é o que eu falo, refletidos na comédia dos outros personagens, né, que estão com ela. Até, tipo, o grande momento dela, talvez seja ela pegando o irmão dela, ela ainda tá dividindo com o irmão, né, ela não tem, tipo, um grande momento de comédia, né, que é bem essa coisa, né, dos casos de sitcom, né, e tinha bem essa coisa, tipo, da mulher ser a mulher sã da sitcom, né, enquanto os caras eram os caras aloprados, né. Isso foi mudando com o tempo, né, até a Elaine do Seinfeld, né, que eles escreveram, né, isso já foi uma mudança, né? Porque ela começa mais essa coisa, tipo, a certinha e acaba virando uma das mais malucas com o tempo, né? Assim, né? Já foi uma mudança. A gente tem a Dee do It's Always Sunny, né? Que já é uma despudorada junto com outros caras, né? Assim, né? Mas acho que a personagem da Michelle é um pouco limitada por causa disso, assim. Apesar que, tipo assim, no passar do filme ela cresce pra, tipo, realmente virar um dos caras, né? Com De certeza. comportamento e tal. Grande prêmio dela, né? Virou um dos caras. Não, tipo, o grande prêmio dela foi percebida como sensual. Mas eu acho que é interessante voltar no que o David falou lá, de que, tipo, o filme é todo construído a partir do olhar desses adolescentes perante sexo e uma viagem alucinante na Europa, porque isso diz muito sobre o personagem dela também, porque é isso, esse olhar é dos homens, né? Tipo, não necessariamente é um olhar para adolescentes no geral. Os homens adolescentes que estão fazendo essa viagem, esses personagens, né, masculinos. Tanto que é isso, as cenas em que ela é percebida, as cenas de destaque dela, a graça dela beijar o irmão, não é necessariamente ela beijar o irmão, mas é ela beijar o irmão e os outros dois amigos verem ela beijando o irmão. Ou até, pra mim, o ápice cômico dela também seria a cena que ela fica pelada na praia de nudismo, né? Que a galera vê ela Exatamente. Exato, todo mundo vê ela pelada, a praia reage a ela pelada, né? Os caras correm atrás dela e tal. É muito engraçado e, querendo ou não, acho que essa cena também corrobora com o arco dela de se perceber sensual, né? Tipo, eu fiz uma praia correr inteira atrás de mim, assim, sabe? Não necessariamente isso é positivo, mas, novamente, o filme é atuado de uma forma tipo, não, sai correndo disso. E aí fica engraçado, sabe? O filme não te dá tempo de achar isso problemático, não que eu fosse achar, mas o filme não te dá esse tempo e ainda contribui pro arco dela aí, que, por mais duvidoso que seja, é um arco coeso, assim, né? Ele chega em algum lugar. Se tivesse mais aventuras sexuais dela, seria muito engraçado. Então, eu também penso assim, eu gostaria de ver ela transando com alguém, assim, sabe? Aí o pessoal se tivesse uma versão do diretor, né? Versão do diretor. Tipo, ela se envolvendo com alguém em alguma viagem, sabe? Sei lá, mais uma maluco, coisa assim. fumando mais maconha, essas coisas assim. Então. Pô, inclusive, excelente a cena que eles chegam lá e, tipo, tão crentes que estão comendo negócio com maconha, só porque os caras usam os estereótipos de maconha, dos maconhas. Não, eles estão em Amsterdã comendo brownie, né?
Mas é uma baita cena. Sim, inclusive essa sequência em Amsterdã, o Diego falou que são os contos de Bassin-C do filme, e realmente é ótimo, assim, adoro as 3 histórias, sabe? Eu gosto, tipo, como cada uma é super diferente, assim, uma da outra e tal, mas como todas são igualmente engraçadas, sabe? E todas são meio que essa inversão de expectativas, né, se a gente parar pra pensar. Porque o menino certinho vai, tipo, levar a câmera pra tocar o filme, ele ganha um boquete, o cara vai no puteiro e é sodomizado, né? E, tipo, eles dois vão comer brownie, e aí, no fim das contas, eles não estão comendo nada. Eles vão comer um negócio com maconha, e aí é só um negócio de chocolate. Não, mas e eles voltam meio traumatizados também, né? Tipo, a gente tava passando vergonha sóbrio, sabe? Isso é mais vergonhoso do que passar vergonha chapado, aparentemente. Atrás de mim está o apartamento papal e o apartamento papal. Claro que não podemos entrar aí. Senhor Rita, o que é isso? É o sino de São Marco. Quando o Papa morre, o cardeal vigário de Roma dobra este sino para notificar o povo de Roma. A seguir, vamos ver a Capela Sistina. Sigam-me. Eu ouvi vozes. Pra que lado eles foram? Por ali. Arriscaria minha reputação nisso. Pra mim tá bom. E olha só. Isso aqui faz o quê, hein? Não faz nada, é uma corda. Anda, vamos lá. Tem muita coisa velha aqui. Dio mio! O sino de San Marco! O Papa morreu! Eu ia falar, acho que a gente tem que desenvolver um pouco, né? Algumas cenas na parte do Vaticano, etc e tal, né? E também, acho que a icônica cena, que é também uma das mais engraçadas do filme, que é do irmão da Mika, né? Que é o jovem... Cara, eu me mijei nessa cena. Que o menino... Ele faz bigode Hitler. É verdade. Sim. Pô, não, é impressionante, né? Com essa piada, tipo... Caralho, cara, ela vem do nada, né? E ela continua por muito tempo, assim, a criança alemã imitando Hitler na sala, porque sim. Ele fazendo sinal, sabe? E fala, cara, é muito foda, cara. Assim, e ele marchando, né? Ele fica marchando. Essa é uma comédia, esse é um visual muito bom, que é o Cooper observando isso acontecendo, tipo, enquanto o Scott, ele tá em outra situação com o pai da Mika, né? Eles conversando, e é uma pequena aventurinha do Cooper observando aquele absurdo ao redor dele, sabe? Assim, que ele tá vendo aquilo. É uma piada muito de TV, né? Apesar de serem roteiristas de TV, é uma piada bem de cinema, assim, que é uma piada que existe muito mais no visual do que no texto falado. É uma pedra de quadro, né? Uma pedra do que tá no quadro, né? Assim, né? E é o jeito do filme, né? De tipo assim, é um momento supostamente sério, né? O mais sóbrio, porque é ele conversando com o pai da Mickey e tal. E aí, tipo, é isso, tem essa piada acontecendo, né? O jeito do filme não se levar a sério mesmo no momento menos. E aí eu gosto dessa coisa, tipo, do auge cômico da parada, né? Que é essa coisa do Papa, etc e tal, que é tipo o auge da coisa ridícula, absurda, né? O próprio Papa tá vendo os caras declarando que ele morreu, e ele sendo declarado que ele morreu por causa de uma confusão que os caras fizeram, né? E essa é a resolução romântica da coisa, né? Assim, né? Tipo, ele pega o que é de melhor nas duas esferas, né? Ele consegue unir esse casal principal do filme, que tem que ter uma resolução, com o ápice cômico da parada, que vai ser o que vai juntar todo mundo, né? Nessa loucura. Sim, eu adoro no final de torcendo, assim, por ele. Ele fica sentado assistindo TV, né? Tipo, torcendo por eles, assim, muito engraçado. Uhum. Eu acho, inclusive, que esse filme, ele podia muito ser um filme de sketches, assim, sabe? Ele sendo todo nesse formato deles viajando por cada país, encontrando personagens específicos de cada país, né? E poderia ser um filme que parece várias sketches coladas uma na outra. Uhum. E não, né? Ele é um filme todo encaixadinho, assim, né? Por exemplo, essa cena do menino imitando Hitler aí que vocês falaram. Tipo, daria pra... Se ele fosse um filme de sketches, daria pra pegar a cena do menino e separar do resto dessa cena. Mas não dá, né? Ela tá composta. Eles sendo assediados no trem pelo italiano, né? Então, e são piadas que voltam, né? As coisas não acontecem uma vez e é uma sketch, são piadas que voltam narrativamente, até, sei lá, o lance do Vaticano. O David falou no começo, né, que tipo, a gente não entendia direito quando a gente era mais novo, porque a gente não sabia do lance de fumaça do Vaticano para anunciar novo Papa, mas eles explicam isso no filme, né, então sei lá, mesmo que você não conheça, aparece antes um cara andando pelo Vaticano falando que quando eles soltam a fumaça é porque vão anunciar o novo Papa, então
É muito legal você ver que as coisas elas acontecem e elas voltam. Inclusive a piada final do filme, né? É a Mika indo dividir o quarto com o Scott na faculdade porque confundiram o nome dela com o nome de homem, né? Muito bom, muito bom. E é o que acontece com ela no começo do filme. É, o roteiro dele sacado o roteiro mesmo, assim, é real mesmo. Exatamente. Redondinho. É redondinho, né? O roteiro. Como dizem. Ai, cara. Pô, e só um ponto, assim, da gente fechar. Eu acho o Terry Trachtenberg ótimo, até em momentos muito banais, assim, tipo, tem um momento que, tipo, o Scott, ele sai enrolado, assim, na toalha, e, tipo, ela tá com um sorriso muito genuíno, acreditando que vai ver o novo Papa, e aí, do nada, ela vê que é o Scott, ela muda de expressão muito rápido. É foda, cara. Não, é bizarro, né? As coisas acontecem como que por milagre mesmo. Tipo, acidentalmente o cara tá vestido de papa, né? Ele tá de chapéu segurando o mastro da cortina, todo enrolado na cortina, como se fosse um manto do papa mesmo. E acho que pra mim, talvez a minha piada favorita do filme, que não é necessariamente uma piada, tipo... ela não tem um punch, né? Mas eu acho que a minha fala favorita, porque pra mim ela encapsula isso das coisas absurdas irem acontecendo enquanto adolescentes normais reagem como se fosse só mais um dia de maluquice, né? Tipo, quando eles estão lá na salinha do Vaticano e o Cooper coloca o chapéu do Papa e o chapéu começa, antes do chapéu pegar fogo, né? O Scott fala, tipo, Cooper, tira o chapéu do Papa, sabe? Tipo, é uma falinha normal, não tem nada demais nessa fala, só que, tipo, eles são adolescentes normais, tipo, Cooper, para de fazer isso, sabe? Para de graça. É tipo, tira o chapéu do Papa, sabe? Como se fosse terça-feira, ele com o chapéu do Papa. Isso me pega muito, assim, sabe? Constrói a atmosfera do filme, reafirma a atmosfera que foi construída até ali, que é engraçado pra caralho. E outras duas muito boas, né, dessa piada é a do caminhoneiro lá, levando eles pra Bratislava. Tipo, ele só reconhecendo o som das palavras, né, e fala, não, com certeza é isso, né? Isso é tão estadunidense, né, cara, não tem nem como. E a Lucy Lawless, né, de Dominatrix, assim, que realmente um evento, assim, mudou vidas de várias pessoas. Pode pesquisar aí no Twitter pra você ver. Mas a minha favorita é do Pequeno Hitler mesmo, porque essa aí não tem como, cara, me rachava, assim, cara, me rachava. Né? Boa cena. Excelente cena. Vou fazer uma pergunta final pra vocês. Vocês sentem falta desses filmes de comédia adolescentes juvenis com putaria? Porque assim, a gente teve esse auge nos 80 e teve meio que um hiato, assim, sabe, desses filmes. Aí voltou lá com a American Pie e tal. E hoje em dia meio que assim, o David citou essa Ico e tal, assim, mas já é uma coisa bem pasteurizada, né? Vai pro outro lado, eu acho, assim. Você sente falta? Você acha o Anyone But You? Não, tá do Lucas, né? Vocês sentem falta desses filmes, assim, que são devem ser mais feitos, etc e tal? Diga aí. Cara, eu sinto falta, mas ao mesmo tempo em que eu sinto falta, eu também gosto de, tipo, identificar algumas das coisas que eu gosto nesse tipo de filme em outras coisas, assim, sei lá. Por exemplo, o Superbad mesmo é da mesma época, quase, né? Tipo, uns 3 anos depois. Mas ele já não é tão sexual quanto o Eurotrip, por exemplo, né? Tipo, você não tem uma cena de... Você não tem peitos no Superbad, por exemplo. O filme não é um filme sexual, né? Assim, as intenções são, né? Assim. Então, eu acho que até dá pra categorizar ele como uma sex comedy também, embora ele não tenha ele é mais tanto apelo, né? Sexual. Tipo, o apelo dele é muito mais, tipo, a relação dos dois, assim. E aí o sexo, tipo assim, o sexo surge porque são dois rapazes jovens, né? Inclusive tem os momentos nesse filme, assim, que se fossem do Judd Apatow seriam muito fofos, né? Tipo, o Cooper falando com o Scott do quarto e tal. Mas como não é, né? Aí via essa grande piada. Né? Assim. Judd Apatow, né? Eu não vejo ele tão afetuoso, não. Se fosse do Greg Motora, com certeza, assim, sabe? Acho que o Judd Apatow outra pegada, assim, um pouco, assim, sabe? Mas pode ter. Então, mas acho que, assim, mesmo o Superbad, por exemplo, não sendo uma sex comedy super sexual, eu acho que ele tem elementos que me agradavam muito nas sex comedies, que é isso, essa juventude, assim, sabe? Tipo, que eu até enxergo em algumas das produções do Seth Rogen mesmo, sabe? Tipo, o que eu gosto bastante do Seth Rogen como ator de comédia e como produtor de comédia também. E nem sempre os filmes são bons, e nem sempre os filmes são irreverentes, tanto quanto eles poderiam ser, mas eu ainda sinto aquela vibe de amigos juntos fazendo um filme sobre coisas que podem ser erradas, mas também podem ser iradas, sabe? Tipo, no caso do Seth Rogen, isso acaba ficando bastante no uso de maconha e tal, mas sei lá, quando você vê um É o Fim da Vida, né, ele com os amigos lá, por mais que seja muito diferente,
não tenha sex, né, da parte da sex comedy que eu gosto, mas ainda tem uma vibe que eu gosto de revisitar, assim. Exatamente. Sinto sim, cara, eu acho que... sei lá, eu sinto falta de filmes diversos sendo produzidos, sabe? Eu acho que essa morte do filme de pequeno e médio orçamento, assim, acabou tirando vários desses subnichos, assim, que eram mais populares, né? Anos 90, 2000 e tal, eu sinto falta, né? Esses dias eu vi o Miss Fortune 5 lá, isso, né? Miss Fortune 5, muito bom. Eu fiquei pensando, né? Tipo, como ele claramente é um filme barato, assim, de ser produzido, mas é um filme mais difícil de se ver hoje em dia, sabe? Tipo, não só pela temática, né? Tipo, ser um filme rape revenge e tal, mas porque, tipo, ninguém apostaria num filme de orçamento tão pequeno assim e tão direto quanto ele é, né? Eu acho que esses filmes que são mais diretos e explícitos perderam bastante lugar, né? As coisas funcionam muito mais, tipo, na sugestão hoje em dia. Isso vale pra horror, isso vale pra drama também. Sinto falta. Perfeito. Eu também sinto bastante, tal qual eu sinto falta de mais. A gente sempre tem, né? Aqui e ali, mas sinto falta disso ser produzido em maior quantidade, tipo, dos thrillers eróticos, etc e tal. E acho que essas sex comedies, né? Ou essas comédias juvenis com sexo, elas se encaixam muito dentro disso. E acho que hoje em dia até daria pra você abranger coisas da nossa contemporaneidade pra dentro dessas comédias, sabe? Fazer coisas mais diversas, mas sem negar, sem higienizar também essa coisa do sexo. Exatamente, ou essa coisa do escracho, né? Ou, tipo, os personagens serem mais diversos, sabe? Assim, tipo, fazer uma sex comedy só com meninas, sabe? Tipo, o Loucas aí, que eu em apuros que eu acabei de comentar, é isso, né? Seu Diego, tenta, né? Mas aí você fala mal quando sai, porque né? já vai nessa coisa mais higienizada, sabe? Fazer uma coisa que é assumidamente, tipo... não é tanto, não. É feio, é ruim, é mal feito, assim, é horrível esse filme. Mas assim... É assim que funciona. As pessoas, não, quero filmes protagonizados por mulheres. Aí não é feio, é ruim, é mal feito. Mas é isso, cara. Essa coisa de você tomar o gênero, mas você não saber tratar ele de um jeito mais ambicioso, sabe, assim, ou de você de um jeito mais forte, assim, sabe, tipo assim, poderia ser trazido outras perspectivas para esse gênero, mas de um jeito que seja tão irreverente e orgânico, né, como esses filmes eram mesmo, assim, sabe, só que também não sendo só, tipo, um mashup de reafirmações, né, do passado, sabe, desses filmes, sabe, ou da lógica, ou das tradições do passado. Qual você falou que é quase isso, Davis, que eu te interrompi aí? Bottoms, que é ruim também. Aí, tá vendo? Então é complicado, né? Porque os filmes que tentam fazer... Os filmes que tentam fazer isso são uma merda, né? Porque são filmes que são muito enraizados, né? Nessa coisa, tipo, é referência pela referência, é escracho pelo escracho, numa lógica mais orgânica de criação, sabe? Então acho que é isso que falta, sabe? Assim, você não fazer o filme, tipo, estou fazendo um filme que é como os filmes do passado, né? Só fazer o filme mesmo, criar junto deles, né? Que acho que essa que é a dificuldade que tem hoje em dia, né? Eu gostaria muito de ver essas comédias que fossem por esse lado, né? Infelizmente, né, a gente vive um período que da comédia tá embaixo. Mas enfim, falei. Chega, já tá prolongando demais. Não, eu acho que assim, eu concordo e discordo do Diego, assim, em alguns pontos, porque, por exemplo, Bottoms é um filme que eu acho muito legal, gosto pra caramba do Bottoms, mas... Eu gosto bastante, tem aí uns motivos externos pra eu gostar, né? Eu sou fã da Rachel Senow, da Ayo, sou fã da Emma Seligman, né? Gosto muito de Shiva Baby, gosto muito de Bottoms também. Mas ser fã de uma pessoa que só tem 2 filmes é complicado também. Não, mas é que eu já fui predisposto a gostar do Bottoms. Mas a gente não pode falar de David, que a gente é fã daquele. Aí eu acabei gostando mais. Não, mas eu acho também que, tipo, ao mesmo tempo que eu gosto bastante de Bottoms, eu também acho que ele não encapsula muito bem o que esses filmes dos anos 2000, começo dos anos 2000, encapsulavam, né? Eu não olho pra Bottoms e eu vejo 2023 nele, sabe? Agora eu olho pra um Eurotrip e eu vejo 2004 no Eurotrip. Então eu acho que acaba ficando um pouco a comédia sexual, a comédia reverente, a comédia com temas sensíveis, e que usa o absurdo pra fazer graça desses temas sensíveis, talvez ela esteja precisando encontrar aí um pouco mais de voz no presente. Eu acho que o que pega também é que, tipo, esses filmes que a gente comentou são filmes jovens, né? Esse que a gente tá comentando, começo dos anos 2000, e os que a gente tem hoje em dia de sex comedy, assim, já são pra pessoas mais adultas, né? Por exemplo, o filme da Jennifer Lawrence é um filme tipo assim, não é um filme que se comunica tanto com a juventude escolar, né? O próprio Anyone But You, que foi esse fenômeno, né? O Todos Menos Você,
esse fenômeno, mas também já é para um público mais adulto, assim, tipo, não é nem de classificação indicativa, mas os temas que ele aborda, né, e o tipo de vivência. Mas dentro disso, né? Eu colocaria nessa lógica, uma coisa mais, tipo, que é ótimo, show de vizinha, sabe, uma parada mais dentro desse tipo, mais essa linha. E ele é bem próprio, né? Ele é tipo assim, ele não tenta replicar alguma coisa, né? Muitíssimo pelo contrário, ele tem uma discussão que só existiria no nosso tempo presente, né? Essa questão da pessoa que tipo, é mais velha e como ela não ter determinadas coisas da contemporaneidade, tipo, faz ela parecer ainda mais velha, aí com a relação com o celular, cara, e tal. Não, eu acho que isso tá bastante encapsulado em um filme que não necessariamente não é uma sex comedy, mas é o Boris, ele tem um pouco disso, assim, né, ele encapsula pra mim muito a geração Z, assim, acho que dos filmes que eu consigo pensar agora, ele é o que eu mais, é um filme que eu gosto bastante também, e que eu também acho que ele, não consigo pensar em um que resuma a geração Z de forma bem humorada e não tão careta, assim, criticando a geração Z, que eu consigo pensar, acho que é o Boris. E ele é um filme também muito engraçado, também os assuntos sensíveis pra brincar, ironizar e fazer graça, embora ele seja um filme de terror, né, entre aspas. E assim como é o Trip, você olha pra ele e você vê um filme, né, você não vê tipo uma sketch do Forn or Die, né, essas coisas e tal, assim, você vê um filme. Exato. Enfim, né, eu ia falar de outro filme aí que captura muito bem a geração Z, mas só para outro podcast. Então, vamos lá, Eurotrip, suas notas de 0 a 5, começando pelo Rafael Pedra. Cara, é isso, eu dou 4 estrelas para Eurotrip, acho que, como eu não falei nenhum defeito dele em nenhum momento, talvez possa parecer que eu ia dar 5, mas eu acho que não ter defeitos não é o suficiente para eu dar uma nota máxima pro filme, assim, né? Acho que ele é muito eficiente em tudo que ele faz, eu acho que é isso, a entrega dos atores é adequada pro filme, a trilha sonora é adequada pro filme, o filme é um filme muito engraçado, né? E é um filme de comédia, então ele trabalha as coisas dele muito bem, mas eu acho que ele poderia ser mais, né? Ele poderia ser menos básico. Hoje é não, Faro. Eu vou deixar pra minha amiga. Mas eu acho que ele poderia ser um pouco mais, assim. Acho que ele poderia ser mais bem filmado. Eu acho que ele poderia ter um desenvolvimento de personagem um pouco mais... Como é que eu posso dizer? Um pouco mais engraçado pro protagonista dele, sabe? Acho que o Scott, a gente falou da Jenny, que ela poderia ter um arco mais legal, poderia ter mais cenas, mas eu também acho que o Scott fica devendo um pouco, assim, né? É que o Jamie e o Cooper são muito bons, eles roubam bastante a cena. E aí o Scott acaba ficando um pouco de lado, e eu não acho que ele deveria ficar um pouco de lado, sabe? Acho que até... Pô, mas literalmente o filme só existe porque ele fica de lado. É meio que... É irônico, né? Mas eu acho que assim, no American Pie, por exemplo, a gente também tem o protagonista que é um cara com um coitadinho, né? Sem um graça. Perdedor, zero à esquerda, que as coisas dão errado com ele, que é o Jason Biggs, né? Mas, tipo, ainda assim a gente consegue ter um arquinho romântico pra ele. Não, mas eles estão criando várias situações cômicas em que ele é mais irreverente, tipo ele transando com uma torta, né, etc e tal. A própria cena da torta é a chave, assim, né? Então acho que no Eurotrip falta isso pra mim. E tem uma piada específica que é, assim, é engraçada, eu dou risada, mas eu... sei lá, não desce direito pra mim, que é o excuse me excuse. O que é irônico, né? Porque na minha infância foi o que ficou comigo, mas assistindo de novo, eu acho que eu não gosto muito desse ator, na real, sabe? Tipo, ele me dá um desconforto, assim. É tipo isso. Não, ele é literalmente novo tio Chico na série da Vandinha. Então ele não me desce muito, não. Mas é um filmaço, assim, acho que eu não consigo citar. Embora eu tenha comparado com American Pie, falando bem de American Pie, eu não consigo pensar em outra sex comedy que eu goste mais do que eu gosto de Eurotrip, assim. Talvez o Show de Vizinha, não sei. Mas eu acho o Eurotrip fenomenal, embora não seja um filme perfeito, ele também não precisa ser, né? Acho que 4 de 5 tá ótimo. Diego? Agora, com tudo que o Rafael falou, tirando a parte do Excuse Me, que aí eu discordo, assim, totalmente dele. Mas tirando isso, concordo com tudo que ele falou. Vou dar 4 estrelas por causa disso também. Eu diria que Eurotrip, pra mim, ela faz uma trinca das melhores exemplos de sex comedies. O American Pie faz muito tempo que eu não revejo. Eu lembro do primeiro ser legal, mas não é um filme, assim, nada demais, assim, sabe? Os outros eu não lembro quase nada. E, assim, acho que os melhores, na minha visão, são o Superbad. Que o David até falou do Judy Apatow. Acho que o filme
das produções do Apatow, talvez o Superbad seja a minha favorita, porque eu acho que ele é aquele filme... exatamente. Curiosamente. Que é um filme que tem... O Judd Apatow é um diretor que tem essa coisa afetuosa da masculinidade, etc e tal, e tem esse senso de humor estendido, né? Irreverente, né? Escrachado. E o Seth Rogen, acho que é o sucessor dele nesse sentido, nessa coisa mais juvenil. Só que eu acho que o filme tem uma sensibilidade que é muito do Greg Motora, né? Que tem no Adventureland, tem nos outros filmes dele, que é muito específica dele, e que faz que ele seja um filme muito mais bem sacado, né, nessa sensibilidade e daí de ser muito melhor dirigido, sabe? Então acho que é um filme, assim, pra mim é o filme escrachado adolescente dos anos 2000, acho um filme exímio mesmo, assim, sabe? E o Show de Vizinha, pra mim, é o filme mais perfeitinho, assim, dentro desses. Mas o Eurotrip, eu concordo com todas as qualidades que o Rafael citou do filme, acho um filme, assim, que a gente vê ele com prazer e ele é feito com prazer. Talvez ele precise de mais imaginação, mas ele é muito acertado em todos os pontos dele, assim, sabe? Que é de execução e dos elementos que ele tem. Ele deixa alguns personagens de lado, né? O que eu acho que limita esses personagens mesmo, assim. Mas, no geral, é um filme muito bom e daqueles filmes que a gente vê moleque que continuam bem fortes, assim, sabe? Então, 4 estrelas pra Eurotrip. Passaporte para... Minha nota também é um 4, assim, é um filme divertidíssimo, né? Eu acho que não é um 5, um 4,5, porque tem filmes que, às vezes, o máximo que eles podem chegar é um 4. E tá tudo bem, né? Um filme legal, assim, um filme divertidíssimo, reveria. É surpreendente, assim, eu gosto muito da experiência de rever filmes, né? Porque às vezes você quebra a cara, mas às vezes você realmente descobre que você, sei lá, com 8 anos de idade, estava muito certo, quem diria, né? E você dá esse tapinha nas próprias costas. Mas é isso, lembrando que o trabalho do Diego e do Rafael vão estar linkados na descrição, e até semana que vem com o próximo episódio.